Você já deve ter percebido nos exemplos até aqui que redes podem possuir formatos com disposições bem diferentes, algumas visualmente mais complexas e outras mais simples. Dados em rede não são naturalmente dispostos visualmente, ou seja, é trabalho do analista pedir para que o software processe os dados e crie uma disposição. O formato e método dessa disposição é chamado de layout, e é super importante você saber que existem vários tipos. Existem basicamente dois grandes grupos de layouts de rede: os geométricos e os direcionados por força. Até agora, você viu sobretudo os layouts direcionados por força, que são mais comuns no caso de mídias sociais. Mas vamos falar primeiro dos geométricos. O layout circular, por exemplo, permite dispor os nós do primeiro ao último a partir de uma métrica ou atributo escolhido, e é útil para representar o ordenamento de alguma variável. Já o layout radial é parecido com o layout circular, mas nesse caso ele adiciona hélices, ou seja, ele permite dois níveis de organização dos seus dados, o primeiro em uma ordem circular e o segundo em uma ordenação dentro das hélices. Esse layout pode ser especialmente útil quando você quiser comparar grupos. O layout geográfico permite inserir um mapa na visualização para que os nós que possuam dados de longitude e latitude possam ser dispostos nesses mapas. Layouts direcionados por força usam a própria presença, quantidade, peso e tipo das conexões de toda a rede para dispor os nós. Os algoritmos de visualização deste tipo utilizam mecanismos de atração e repulsão baseados em forças, como força de mola, eletricidade, gravidade e outras para dispor os nós e conexões. Um desavisado poderia achar estas redes bagunçadas, mas é justamente a representação mais simples possível de toda a complexidade de centenas ou milhares de nós e conexões. Na ciência de redes, existem diversos tipos de layouts. Nesse curso, vamos apontar apenas os principais e que acreditamos ser os mais úteis para analisar os dados de mídias sociais. Dos layouts baseados em força, um dos mais utilizados são os algoritmos Force Atlas, que foram desenvolvidos nos anos 2000. De forma muito simples, o que o algoritmo faz é aproximar os nós com seus vizinhos e também leva em conta o grau de cada nó. Deste modo, os nós com maior grau tendem a ficar mais visíveis. Além disso, esse layout está bem otimizado para grandes redes, como as que provavelmente você utilizará com dados de mídias sociais. O layout Force Atlas 2 será provavelmente o mais utilizado nas aulas práticas. Outro layout especialmente útil para grandes dados de mídias sociais é o OpenWord, que foi desenvolvido especialmente para grandes grafos não direcionados, funcionando bem com grafos até de 1 milhão de nós. Ele enfatiza os clusters e comunidades de forma bem visual, sendo especialmente apropriado para estudos de públicos. Mas, como escolher o melhor layout para sua visualização? Olha, é essencial lembrar que cada tipo de layout enfatiza aspectos diferentes das redes e sua complexidade nunca pode ser resolvida totalmente. Então, a primeira indicação é entender que o próprio uso de diferentes layouts durante o processo de análise é um recurso informacional importante. Ao testar e trocar vários layouts e suas configurações ao longo do tempo, o pesquisador consegue compreender a rede de uma forma muito mais completa. Tendo a questão de pesquisa e as descobertas bem claras, é possível escolher o layout que enfatize melhor o que se deseja, mostrar e explicar sobre a rede. Talvez seja mostrar a polaridade ou suas comunidades, ou como uma área da rede está isolada e distante. Então, depois do layout, o próximo passo é editar os elementos visuais da rede, para que traga ainda mais informações. É possível trabalhar e personalizar diversos elementos em softwares como GFI. Tamanho, cor, imagem, formato, grossura, opacidade, presença ou ausência de elementos, como nós, arestas e clusters. Isso pode indicar muita coisa diferente. Esta é uma das vantagens de trabalhar em softwares especializados como GFI, pois as ferramentas exclusivamente online, acessadas pelo navegador, nem sempre permitem este tipo de customização. O tamanho dos nós é o elemento visual que geralmente está associado
a uma variável quantitativa. Geralmente representa alguma métrica básica, como centralidade de grau. A cor dos nós geralmente é utilizada para representar variáveis categóricas ou qualitativas. Nesta rede que você está vendo, por exemplo, está representada a rede de votação do Senado americano. As duas cores aí representam, respectivamente, os republicanos e os democratas. As cores geralmente são aplicadas para diferenciar clusters e comunidades. Os algoritmos de detecção de comunidades se baseiam nas conexões entre os nós, em relação à rede como um todo. Muitas vezes é uma heurística para descobrir outras características qualitativas, como afiliação partidária, origem geográfica ou consumo de mídia, por exemplo. A ausência de cor na rede pode ser utilizada para enfatizar algo que se deseja mostrar em um relatório. Tanto perfis específicos quanto áreas podem ser destacadas de forma bem eloquente. Estas são apenas algumas das possibilidades de uso de layouts e elementos visuais para analisar e apresentar de forma correta as redes. Veremos mais algumas em outras lições do curso.